Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa, né? Mais um podcast hoje, né? Contra-ataque, aqui através da sua TV Raízes. O nosso convidado de hoje é Leandro Lobo, radialista Leandro Lobo, da Nova Quilombo. A Nova Quilombo, a rede, né? A rede Quilombo. A Rede Nova Mais. A Rede Nova Mais. Agora a rádio, a Nova Quilombo agora é uma rede de emissoras. Exatamente. Né? E o radialista Leandro Lobo integra, né, essa equipe que é realmente sucesso hoje, não só aqui em Palmares, na região Mata Sul, mas que abrange agora todo o estado de Pernambuco. O nosso podcast, né, Contra-Ataque, tem um oferecimento todo especial do Super Atacado Veloso, Restaurante O Nordestão, Oticel, Farmácia de Manipulação Cristal Verde, Santos Consultoria e Gestão, Eletrosat, não é um nome, é uma marca, Movimento Unidos pelo Comércio dos Palmares e Calcop Oftalmologia. Portanto, agradecemos mais uma vez a esses anunciantes que sempre estão conosco aqui todas as segundas e quartas-feiras, quando estaremos aqui apresentando, né, o podcast Contra-Ataque. Hoje, como convidado especial, o radialista Leandro Lobo. Inicialmente, Leandro, nosso boa noite, um prazer, viu, estar lhe recebendo hoje aqui, e a gente vai ter muita história aqui para falar sobre o rádio. Então, é uma história interessante, porque você sabe, né, quem milita dentro do rádio há muitos anos, o rádio é um companheiro, é um amigo, é tudo na nossa vida. Então a gente vai falar um pouquinho aqui também dos desafios do rádio nessa era digital. Eu acredito o seguinte, viu, que eu não vou nem falar assim da questão da era digital, porque também vai ser tema do nosso debate aqui hoje, mas acontece que o rádio houve uma profunda mudança, pelo que eu vi, né, pelo que eu acompanhei, foi tudo depois daquela pandemia da Covid-19. Tudo mudou, né? Tudo mudou. E hoje ainda continuou. Pegou, a coisa deu certa, houve uma transformação e a gente hoje, né, está aí. Boa noite, viu, Leandro? Boa noite, Alberto. Boa noite aos nossos telespectadores aqui da TV Raízes. E para mim, até que enfim, estou tendo um bate-bola com uma das grandes feras da comunicação da Mata Sul de Pernambuco, o qual eu admiro bastante, né, meu grande amigo aqui, Alberto Passos. Leandro, agora, antes da gente entrar aqui no assunto, é bom que a gente dê uma retrospectiva aí, como foi que o radialista Leandro Lobo surgiu, que eu não sei. Eu sei que a gente admira muito o seu programa, lhe admira, né? Você faz um programa excelente, né? Agora obrigado, na Rede Mais. Rede, né? Nova Mais. A Rede Nova Mais. E lançando agora a Nova Líder Recife. A Nova Líder Recife. É a novinha do... Essa é a caçula do grupo CR de Comunicação. CR Comunicação. CR, para quem não sabe, viu, é César Romero Comunicação. Inclusive, estamos lançando a programação oficial hoje, viu? Hoje. Olha aí. Então, tá, você vai acompanhar hoje essa nova programação, né, da Rede Nova Mais. Mas como foi que iniciou? Como foi que o Leandro Lobo ingressou no mundo da comunicação? É uma história bem interessante, porque eu vejo muito podcast aí, a maioria dos locutores falam, meu sonho de infância e tal. E, na verdade, não era meu sonho de infância. Assim, porque quando você é um garoto, você não sabe nem o que você quer ser, na verdade. Você quer ser jogador de futebol, você quer fazer parte de uma banda, você quer chamar a atenção. Né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar num estúdio de gravações. Eu acho que as pessoas da nossa faixa etária vão lembrar aqueles estúdios que gravavam fita cassete, né? Que passava do vinil para fita cassete. Tal. E o dono do estúdio que eu trabalhava, que é um grande irmão, é um grande responsável por surgir o locutor Leandro Lobo, né? Ele foi convidado para ser diretor de programação de uma rádio comunitária, que era uma novidade no Brasil, na época. E então eu comecei a me envolver naquele ambiente, né, vendo os locutores e tal. E eu achei interessante, né? Primeiro porque
É um trabalho gratificante, porque você recebe o carinho das pessoas, você está ali sendo relevante para alguém no dia a dia, e eu achei aquilo fantástico. Eu disse, poxa, é isso que eu quero ser. E fui tentando, fui reprovado várias vezes pelo meu grande amigo Rock Estrela, porque não dava moleza não, apesar de eu trabalhar com ele, apesar dele me tratar sempre como um irmão, mas na hora vamos dizer, na hora do teste, na hora de avaliar o profissional, aí ele separava a amizade, separava a irmandade que existe entre nós e ia para o profissional. E eu tinha muito que aprender, porque essa nossa profissão ela é incrível, porque você nunca sabe tudo, você está cada dia aprendendo. Eu já estou no caminho já dos quase 30 anos de rádio, e eu acredito que eu não sei 1% do que é o rádio. Ainda estou aprendendo, a cada dia aprendo coisas novas. Eu escuto muito rádio, eu tenho muitos amigos comunicadores em outros estados, o que eu acompanho todos os dias, me baseio, me inspiro. Inclusive tem alguns que estão nos assistindo agora também. Enfim. E consegui a vaga na rádio comunitária, não como locutor, mas como sonoplasta, que naquela época era muito usado, né, o sonoplasta. E daí então... Era tanto nome que tinha, né? Era sonoplasta, operador de áudio. Operador, né? de áudio, Era o cara que nome. fica na mesa de som. DJ. DJ. Enfim. Ganha muito aí nome. Eu consegui conquistar o meu espaço aos poucos. E aos poucos mesmo, com muita insistência, com muita paciência, esperando a minha hora chegar. E me preparando a cada dia. Quando surgiu a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, como se diz, né, no ditado, e estou aqui até hoje. Saí da rádio comunitária, a rádio se chamava Rádio Liberdade FM, aí fui para outra rádio comunitária que já era mais organizada, que era a rádio do Padre Gusmão, na época a Rádio Cultura dos Barreiros. De lá fui para a Rádio Litoral, né, que foi a minha primeira rádio comercial, que é a rádio da minha cidade, é a rádio onde eu aprendi muita coisa. Eu trabalhei ao lado de grandes profissionais que já estavam no ramo já há décadas. Eu tive essa imensa sorte de trabalhar com aquela galera. Aproveitar e mandar um abraço para todos eles. O Besouro, que foi o meu grande companheiro, um cara que eu me inspiro até hoje também. O Marcos Menino, que hoje está na Rádio Maragogi FM, também foi um grande exemplo para mim no rádio. O Francelino Pereira, o França, que nos deixou alguns dias atrás, né, infelizmente chegou o dia dele partir, mas era um cara que, com a sua irreverência, hoje eu faço um programa bem parecido com o modelo. Assim, eu sempre me lembro... Era o filho da lavadeira. O filho da lavadeira. Eu sempre me lembro das brincadeiras dele e às vezes tento colocar no ar aquela simplicidade que ao mesmo tempo se tornava uma coisa genial. E, enfim, da Rádio Litoral fui para a Rádio Maragogi, que é outra rádio comercial também, onde está lá o Marcos Menino, o Ricardo James, que é o diretor de programação lá, que foi um grande orientador, e até chegar na Nova Quilombo, em 2009, naquela mudança que houve, Dr. César Romero adquirindo a antiga Quilombo, transformando a forma de comunicação, renovando, né? Podemos dizer assim. E eu cheguei bem nessa época e tive essa oportunidade de poder mostrar, naquele momento, um novo estilo, uma nova forma de comunicar. Para você ter uma ideia, eu cheguei para fazer o horário da noite. E na nossa região, o horário da noite é ouvido, aliás, por ouvintes que exigiam um programa mais romântico, locutores da vozes mais graves, mais pesadas, né? Mais bem aveludadas. E eu cheguei com a minha voz normal, que eu não acho que a minha voz seja uma voz excepcional, eu acho a minha voz bem natural. Eu acho que é isso e que as pessoas se identificam muito comigo também, os ouvintes, né? Poxa, um locutor que tem uma voz normal, não tem uma voz tão... Como podemos citar aqui o Geolove,
né? O Geob, que também já se foi, que tinha uma voz bem impostada, bem aveludada, que chamava bem a atenção, uns caras que falavam pausadamente, falavam o português corretamente. E eu não, cheguei com essa juventude, cheguei com um novo estilo de comunicar, um estilo mais rápido, que a gente costuma falar que é o pique, né? Locutor de pique, à noite. Mas como o Dr. César sempre foi um radiodifusor ousado, ele topou o projeto e deu muito certo. Foi bem diferente. E eu digo mais a você, viu? Que a gente acompanhou quando o Dr. César adquiriu a Rádio Quilombo, e foi no momento exato. Porque se ele não adquire, talvez hoje não existisse a Rádio Quilombo aqui em Palmares. Porque estava numa situação difícil, né? Que praticamente ninguém queria comprar, estava às portas mesmo de fechar, de encerrar. Até os próprios donos mesmo, né, já estavam desistindo, porque o negócio deles era gado, né? Era tomar conta de fazenda. Era o que dava dinheiro, né? Justamente. E aí apareceu justamente essa oportunidade. Aí o doutor César pegou e está aí hoje o exemplo. A Rádio Quilombo hoje sendo uma referência aqui na Mata Sul, no interior do estado. O doutor César, como sendo um grande visionário, um empresário bem-sucedido, ele também não pensa só em dinheiro. Ele é um verdadeiro apaixonado pelo rádio. Teve a oportunidade de adquirir e realizar o sonho de ser um radiodifusor. E a gente acompanha, claro, eu principalmente todo dia ali, lado a lado com ele, vejo a sua genialidade, que às vezes é mal compreendida no começo, até pelos próprios ouvintes, mas depois a gente sente o resultado, né? A gente está ali com aquela paciência, sabendo que realmente daqui a algumas horas ou alguns dias, aquele programa ou aquele projeto que a gente colocou no ar vai atingir aquela audiência que a gente realmente almeja, né? E você vê, Leandro, que naquela época, a gente volta um pouquinho para trás, porque existiam os dois tipos de rádio para os locutores. Era o rádio FM e o rádio AM. Quem trabalhava em rádio AM, era difícil de entrar no FM. Você tinha que ter o pico de quem é locutor de FM. Porque naquela época, as FM de Recife, era tudo embalado. Era cada rádio Transamérica, aí, né? Era cada vozeirão danado. Aí no AM, você ia para o AM, tinha lá um cara da voz fina, né? Mas era a característica do rádio AM, né? Isso. E depois foi mudando agora. Hoje, o FM hoje, né, é quase que um AM de antigamente, porque os locutores, qualquer locutor agora trabalha no FM. Com certeza, porque hoje em dia, eu acho que o ouvinte, ele sentiu falta daquela conversa, daquela companhia que o AM transmitia. Quando o FM apareceu, realmente foi uma inovação, né, na época, e era uma rádio que tocava muita música. Tocava música. E pouca conversa. Se desse notícia, não era FM. Pois é. Graças a Deus que apareceu o FM. Por quê? Porque você que trabalha no rádio há muito tempo, você sabe que existia um certo preconceito com a voz. Para você ser locutor, você tem que ter uma voz aveludada, uma voz grave, uma voz pesada. E, às vezes, o cara que tinha uma voz assim não era um comunicador. Era um cara que ia ler um texto, e às vezes muito mal interpretado, mas pela voz, pelo timbre da voz dele, ele era sempre convidado para uma rádio. Enquanto uma pessoa que tinha comunicação na veia, mas não tinha aquela voz aveludada, ficava escanteado, ficava como produtor ou como sonoplasta. Né? Isso quando o cara era apaixonado pelo rádio e insistia viver naquele universo, naquele ambiente. Né? Porque tem muita gente da minha época que também sonhava em ser comunicador, em ser locutor, e desistiram justamente por causa desse preconceito. E aí, quando eu escutei as rádios das capitais, Transamérica, Jovem Pan, aí eu vi locutores com vozes naturais, não tinham vozes aveludadas, mas ofereciam um conteúdo diferente, um conteúdo humorístico, né? Um jeito de falar diferente, falava rápido, tocava mais músicas, enfim, e brincava com o ouvinte que estava ali do outro lado, interagindo, né? E eu disse, cara, então dá para mim isso aí. E foi justamente o que faltava no rádio do interior, né? Quando eu cheguei mesmo na Litoral, os locutores, todos eles, grandes vozes,
E eu ficava meio que perdido. Eu também era um garoto na época, a minha voz estava mudando um pouco, né? Que a gente tem aquela transição de voz, né? Quando a gente é rapazinho, aquela coisa toda. E minha voz estava naquela mudança e era realmente um pouco estranho. Hoje está bem melhor, né? A gente vai adquirindo certas técnicas, uma forma de falar e a nossa voz parece que flui melhor. A gente parece que vai pegando mais confiança de frente com o microfone e meio que a mágica acontece, né? Mas naquela época, eu me sentindo no meio daquelas feras todas ali, eu ficava meio que... Tal, mas enfim, mas era o que eu queria, foi o que eu persisti, e graças a Deus não me arrependo de nada do que vivi no rádio até hoje. Se eu encontrasse uma máquina do tempo e voltasse, faria tudo de novo, do mesmo jeito, porque para mim foi muito gratificante. E é justamente assim que a gente consegue enveredar nesse caminho do rádio. Foi feito eu comecei em rádio levando carta para um programa, um programa esportivo. Levando carta, todo dia levava carta. E teve um dia que o locutor disse, tu agora é quem vai ler. Tu agora é quem vai ler. Isso, ele, não sei, naquele dia ele estava meio assim, disse, você vai ler agora. Pronto, aí eu comecei a ler, aí fui gostando, pronto. Aí foi assim que a gente começou, até hoje. Né? Já estou praticamente 210 anos? 210 anos, né? Uns 40 anos. Uns 40 anos já nesse movimento de rádio. Mas eu aprendi a gostar do rádio ouvindo também. Também. Porque para você ser um bom comunicador, coisa, justamente, foi ouvindo. Você tem que ser um bom ouvinte. Eu comecei a gostar de rádio ouvindo a Rádio Clube de Pernambuco, que era a pioneira. A rádio mais antiga do estado de Pernambuco, do Brasil, né? Se eu não me engano, fechou ano passado, não foi? Foi. Foi não, mas ela ainda está funcionando, sabe? Ela ainda, você vai para Recife, você escuta ela ainda. Ela está com FM. Clube FM. Clube FM. Ela funciona, Clube FM. Deram um tranca, foi no AM. No AM, mas foi justamente a Rádio AM, que foi a pioneira, e a AM né? Foi a pioneira, foi a pioneira. A primeira... Foi dali foi que saiu os grandes comunicadores, né? Como eu acho que você se lembra de Edilson Torres, né? Sim. Edilson Torres tinha apresentava o mundo em suas mãos. Cara, eu lembro de muitos, porque... antigamente não tinha internet. Exato. E o rádio era muito forte. E a minha mãe, fazendo as tarefas do lar, o rádio estava ligado. E em alto e bom som lá na cozinha. Dava para se ouvir na casa inteira, né? Então eu ouvia muito Edilson Torres, Paulo Marques. Samira Buana. Geraldo Freire. Né? Que graças a Deus ainda está aí, dando show no rádio, trabalhando e mostrando para os jovens que estão ingressando na comunicação como se mantém há muito tempo, liderando na audiência, sempre ali brigando pelo topo da audiência, entre outros, né? Enfim. Agora, essa era digital, Leandro, mudou muito o rádio, né? Mudou para melhor, eu acredito. Com a facilidade da tecnologia, né? Principalmente com a tecnologia. Exatamente, porque quando eu comecei no rádio, a gente trabalhava com fita cassete. Eu já comecei no CD. O que eu achava pior era o gravador de rolo. Cara, fala sério. O gravador de rolo. O gravador de rolo o disco vinil, para você deixar no ponto, tinha que ter aquela técnica. Né? E, enfim. E nessa época, era quase que obrigatório você ter um sonoplasta. Porque não dava para você fazer locução e toda a técnica, a mesa de som, fita de rolo, fita cassete. Não, na época tinha que ter o operador e o locutor. Tinha que ter o operador. Não era um só, não. Não, você não conseguia nunca. Eu me lembro que nas transmissões esportivas, teve uma vez, foi quando a gente começou a transmitir aqui. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que o camarada faz depois para marcar, para repetir, quando o comentarista for fazer, que ele pedia a hora do gol. Aí já o cara na técnica já marcava a hora que foi o gol. E depois rodava o gravador e botava um pedaço de papel. Aí botava lá. Quando era na hora que o comentarista pedia, ele toca, aí soltava. Mas estava certinho. Veja como mudou agora com essa... Com a prática... Com essa era digital. Com a prática, você vai pegando o ponto. Eu mesmo, quando eu cheguei na Litoral, que quando eu comecei na rádio comunitária, era só CD.
Mas quando eu cheguei na Litoral, a Litoral ainda trabalhava com o disco vinil e a fita cassete. As vinhetas da rádio ainda eram em fita cassete. Tipo, você tinha que soltar a vinheta, quando botasse a música você tinha que tirar a fita cassete e rebobiná-la com o dedo e deixar no ponto. Tinha também as cartucheiras, né? E as cartucheiras. E tinha também, aí como eu já gostava muito das músicas dos anos 80, e quando eu entrei no rádio, era em meados dos anos 2000 ali, 2007, 2008, eu não me lembro bem o ano, mas eu já gostava das músicas dos anos 80, 90, porque eu cresci ouvindo o pop rock nacional, as músicas internacionais que eram lançadas em outros países, e com quase 6 meses que chegava aqui no Brasil. Não sei se você lembra dessa época. Enfim, e aí eu tinha que tocar o vinil. Eu tive que aprender... O vinil é que era a deixar no ponto, enfim. E com a prática você consegue. Tudo na vida, se praticando, você chega à excelência, né? Assim. Eu me lembro que uma vez eu fui foi Vitória de Santo Antão. Foi em Vitória de Santo Antão, na época a gente transmitia futebol, aí eu fui para lá, Araújo Nery comentava esportivo, né? E quando a gente chegou lá, aquele Rembrandt Júnior, né? Que foi da Globo e tudo. Isso. Rembrandt trabalhava na Rádio Vitória. Aí antes do jogo, foi até um jogo aqui da seleção de Palmares. A gente foi para lá. Aí antes a gente foi lá na emissora conhecer, Araújo Nery comentava lá. Aí Rembrandt gostava muito de Dr. Araújo Nery. Aí quando eu chego lá, a gente queria ouvir umas músicas. Aí o cara pegou um saco, pai. Um saco de disco, estava debaixo da mesa do operador. Estava dentro de um saco. Eu não esqueço disso. Aí você vê, hoje a diferença é que hoje você chega numa emissora de rádio, você não vê mais disco. É verdade. Não é? De forma alguma. Não vê mais disco. E você tem um sucesso tudo do momento. É incrível. Antes a gente esperava que o cantor lançasse o disco para poder comprar. Tanto comprava como às vezes tinha cantor que vinha trazer na rádio. Mas quando não vinha, tinha que comprar. Os famosos não vinham. Tinha que as emissoras comprar. E hoje, com a facilidade das plataformas, né? Justamente. Aí hoje acabou-se até loja de disco, não existe mais. A loja de disco realmente... Mas não existe mais. Sofreram muito com a chegada da era digital. Já o rádio não. Eu acho que o rádio se adaptou. O rádio é um instrumento de comunicação que veio se adaptando à modernidade. Hoje muito se fala na inteligência artificial. Todo mundo diz, mas a inteligência artificial vai tomar a bolacha do locutor e tal. Enfim, eu não acredito nisso. Até porque quando surgiu o playlist, ali já era uma inteligência artificial. Surgiu um programa de computador que dava a hora certa sozinho, na hora exata. Eu fiquei fascinado com aquilo. O playlist, infelizmente, quando apareceu, tomou a bolacha muito dos locutores da madrugada, operadores. Isso. Não é? Porque aí o locutor, ele mesmo fazia o programa e a técnica, né, com a facilidade que estava tudo ali na página do playlist, né? Ou outro programa de automação de rádio. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem na mudança, né? Na transformação, na mutação em que o mundo vive, infelizmente. Mas eu acho que o rádio, ele se adaptou muito bem à chegada dessa tecnologia, diferente da TV. A TV pegou em bomba com a internet, né? Com o YouTube principalmente, com esses streamings. Hoje, pelo que a gente observa, a TV está pegando mais vídeo, né, na internet, na rede social, do que a própria reportagem dela. Exatamente. Não é? Hoje, eu acredito que tanto um programa de rádio quanto um programa de TV, se a internet cair, está ferrado. Hein? E outra coisa, facilitou muito para os canais de televisão, porque eles não podem... Antes, você, para ver uma imagem daqui de Palmares, era um Deus nos acuda, porque ninguém vinha aqui. Né? Hoje, só é você enviar a imagem, fazer um vídeo, enviar, daqui a pouco ela está no ar, para o mundo inteiro. A tecnologia realmente chegou para ficar, e o rádio sabe disso e se aliou a essa tecnologia, a essa modernidade, e hoje nós temos imagem no rádio. Hoje temos rádio que virou TV. É isso. Né? Como é o caso da Jovem Pan, isso. Que virou TV. E você tem que acompanhar, senão fica para trás. Não, você tem que acompanhar, senão você fica ultrapassado. Leandro, a gente vai aqui um bloco comercial
E daqui a pouco a gente volta. Quando a gente voltar aqui, a gente vai falar aqui com relação à renovação dos comunicadores. Nossa. Essa é boa, não é? Vamos renovação dos comunicadores muito importante nessa era agora. Vamos falar um pouco. Daqui a pouco a gente volta aqui com o seu podcast através da TV Raízes, o Contra-Ataque, hoje com o radialista Leandro Lobo. Há 25 anos, a Calcop começou com um propósito claro: cuidar da visão com excelência. Desde o início, apostamos em tecnologia, profissionais qualificados e, acima de tudo, em humanização. Cada consulta, cada exame, cada cirurgia foi feita com o compromisso de transformar vidas. Cuidamos de crianças, adultos e idosos, porque saúde ocular não tem idade. 25 anos de diagnósticos precisos, de tratamentos eficazes e de olhos que voltaram a enxergar com clareza. 25 anos de excelência, e o nosso cuidado com a sua visão só cresce. Calcop Oftalmologia. Nós cuidamos da visão e você cuida da sua? Olá, eu sou Santos da Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho. Aqui possuímos uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do e-social, com o envio dos eventos em SST, elaboração de documentos, laudos, programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho da sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre Alagoas. Fone WhatsApp 82 99375 2829. Escritório Filial Palmares, Pernambuco. Fone WhatsApp 81 99484 1344. Instagram, @Santos Consultoria Gestão. Site www.santosconsultoriasst.com.br. E-mail contato@santosconsultoriasst.com.br. Atenção motorista, mais uma vez estão botando a mão no seu bolso. Empurraram a Zona Azul e a indústria das multas em Palmares. Um sistema que promete organizar o trânsito, mas na prática só tira dinheiro de quem precisa estacionar para trabalhar, comprar ou resolver as coisas do dia a dia. Pagar para parar e ainda ser multado? Não é justo. Enquanto faltam emprego e infraestrutura, sobram buracos e cobranças. Cobram por um direito que já é nosso, o de usar as ruas da cidade. Diga não à Zona Azul. Diga não à indústria das multas. Chega de mais taxas, mais multas e mais complicação. Queremos soluções de verdade, não mais cobrança. É o povo dizendo basta, basta.
Restaurante Nordestão, seu pedacinho do Nordeste em Palmares, localizado na Avenida Luiz Portela de Carvalho, ao lado da antiga Cruzeiro do Sul, em Palmares. O Restaurante Nordestão é o lugar ideal para quem busca um ambiente familiar e o melhor da culinária nordestina. Aberto de domingo a domingo, o restaurante oferece um cardápio rico em sabores autênticos da região, com um espaço rústico e acolhedor, decorado com elementos típicos do Nordeste. O Restaurante Nordestão proporciona uma experiência completa, onde você se sente em casa enquanto saboreia o melhor da nossa gastronomia. Venha conhecer o Restaurante Nordestão e se deliciar com os sabores do Nordeste todos os dias. Super Atacado Veloso, seu sonho de carro e moto 0 km pode se tornar realidade. Atenção, moradores de Palmares e Joaquim Nabuco. O Super Atacado Veloso lançou um show de prêmios imperdível. A cada R$100 em compras em qualquer uma de nossas lojas em Palmares e Joaquim Nabuco, você concorre a um carro 0 km, 4 motos 0 km e vários outros prêmios incríveis. Preço baixo e a chance de realizar seus sonhos. Bem, estamos de volta aqui através da TV Raízes, hoje no podcast Contra-Ataque com o radialista, hoje o nosso convidado, o radialista Leandro Lobo. Deixa eu falar aqui das promoções da Eletrosat, né? A Eletrosat está com super promoções, o verão chegou e com promoções imperdíveis. Só na Eletrosat você encontra a nova parabólica digital por apenas R$ 359,99 à vista, sem instalação. E receptor digital por R$ 169,99. Na linha de perfumaria, aí temos caiaque masculino tradicional, o Pulso, por apenas R$ 84,99 à vista. E para a criançada, temos presentes a partir de R$ 39,99. E toda a linha infantil com 5% de desconto nas compras à vista. E para deixar o quarto da sua princesa ainda mais lindo, temos também penteadeiras, modelo camarim e na cor rosa. Né? Faça-nos uma visita e confira nossas promoções. Eletrosat, lojas na Praça Doutor Paulo Paranhos, no centro dos Palmares. Organização de Abidiel e Elba Aroeira. Leandro, você usa perfume? Usa perfume? Uso, sim. Você usa seiva de alfazema ou é seiva de alfazema ou é da Natura? Charisma. Charisma. É o novo. É da Avon, né? Era o perfume do momento antigamente, né? Era o perfume do momento. Hoje não dá nem para abrir o frasco perto de mim que eu ainda tem charisma, ainda tem, né? Não sei, eu não vi sei. Mais. É porque agora a Avon tá tão moderna, né? Não é? Tá tão os perfumes da Avon parecem os perfumes do Boticário agora. Tudo. Não é? Mas o forte mesmo. E a Avon de trás para frente é nova, viu? É. Nova mais. Mas nova mais, né? Agora o forte mesmo da Avon é em maquiagem. Né? A referência da Avon é em maquiagem. Perfume não, perfume fica com o Boticário, com a Natura, né? E outras marcas. E outras marcas mais. Mas a maquiagem, ninguém derruba ela. Viu? Pois é, Serginho tava falando para mim que ele tá usando agora, né? Para ficar mais jovem. Exatamente. Aí ele usa muito maquiagem. Tá bom. Ô Leandro, agora, renovação dos comunicadores, né? Agora, o que você diz? Houve renovação? Esse é um assunto muito delicado. Não é? Porque agora a gente teve que expandir a nossa rede, o Grupo CR de Comunicação, e encontramos uma dificuldade gigantesca para encontrar mão de obra para o rádio. Entendeu? Encontramos pessoas dispostas a aprender e tal, mas na fase que a gente está hoje, a gente precisa de comunicadores preparados, né? Que já entendam muita coisa do multiverso, do radiofônico, que sejam realmente comunicadores já preparados, que saibam usar a mesa de som, o playlist, né? E o que a gente conseguiu encontrar foi muitas pessoas que têm até uma boa voz, têm uma boa comunicação, mas falta um relacionamento com um programa de automação de rádio, com a mesa de som, enfim, com tudo que envolve um estúdio de rádio. E para encontrar, meu amigo, é difícil. Aí a questão que esbarra muita gente dentro do rádio é essa questão. Vamos falar aqui da nossa região. Nos últimos 10 anos, na minha opinião, né, surgiram 2 ou 3 novos nomes. Eu posso testar aqui o Caio Oliveira, que não está no rádio, por incrível que pareça.
um garoto que tem um potencial imenso, um vozeirão, né, que chama a atenção e é um bom comunicador. Mas, enfim. Aí na nossa programação surgiu a locutora Joyce Alves, que veio de Cortez. Foi um grande achado nosso também. A gente levou-a para Pesqueira em 2020, eu acredito. Entre 2019 a 2020, nessa época. E hoje ela está na Rede Nova Mais, gerando a rede, né? Enfim. E também ao vivo para Recife agora, na programação independente da Rádio Nova Líder Recife. E eu não conheço mais outra pessoa. É porque perdemos muitos locutores bons, né? E não apareceu. E não apareceu. Não apareceu hoje. Por quê? Porque hoje em dia, os jovens, eles estão muito iludidos com a internet. Né? A gente vê, né? Jovens que enriquecem da noite para o dia, se tornam milionários. É porque tem aquela questão, né, Leandro? Ninguém é insubstituível. Certo. Né? Ninguém é insubstituível. Agora acontece que você não encontra, né, a pessoa, faz um serviço e outra pessoa vem e não faz o mesmo serviço. Ele faz também o dele. Agora acontece que não é como uma pessoa, não pode ser. Não é a mesma qualidade. Não pode ser. Vamos transferir isso que você quer dizer para o futebol. Um time tem um time muito bom titular, mas quando entra, é necessário algum reserva entrar, desmonta todo o esquema. Olha, você vê, para você ter uma ideia, né? Você veja, quantos anos faz já que morreu Ivan Lima? Né? O narrador Ivan Lima, narrador esportivo. Quantos anos faz? Aí você vê no rádio, agora a gente pulou para a capital. Você vê, não apareceu outro narrador igual a Ivan Lima. O Roberto Queiroz. Não apareceu. Não, tá difícil. Não apareceu, é difícil. Assim, aparece narrador, tem narrador aí, tudinho, mas não da mesma categoria, né? A mesma coisa é comentarista. Exatamente. Rapaz, um comentarista como Zé Santana, a gente parava o rádio para escutar. Um comentarista como Barbosa Filho, aí eu parava para escutar o cara comentando futebol. Parece que ele tinha as palavras já. Você lembra do narrador Osmar Santos? Lembro. Poxa, até hoje eu ainda tenho as narrações dele na minha mente. Justamente. Que realmente era. Aí veja hoje como está a televisão. Até na televisão, né? Exatamente. Até na televisão. Aí é como eu falei. Aí, você tem um time titular muito bom, mas quando você precisa usar os seus reservas, o seu time cai de produção. E é essa a nossa preocupação, pelo menos estou falando do grupo que eu trabalho, o Grupo CR de Comunicação pensa dessa forma. Pronto, por exemplo, Leandro Lobo vai tirar umas férias. Tem que entrar alguém a mesma altura para manter ali o nosso padrão de audiência, para manter também a colaboração dos patrocinadores. Né? Enfim, aí o Leandro Lobo adoeceu. Não tem ninguém para substituir o cara, e aí, como é que fica? Né? E, como eu lhe falei, a nossa rede de rádios está expandindo, mas para encontrar novos locutores está difícil. Agora, a gente tem que usar a equipe que a gente tem à disposição na Nova Quilombo ou na Nova Líder Pesqueira, porque a gente não está encontrando novos nomes para integrar a nova rádio, a Nova Líder. Ô, Leandro, agora você dá para assim, pensar a que atribui isso tudo, essa dificuldade? Como eu estava falando, né? Eu acho que hoje os jovens são muito iludidos com a internet, porque vê a facilidade de... vou fazer um podcast, faço um vídeo aqui engraçado, aí tem não sei quantas milhares de visualizações, aí já ganha um dinheirinho ali do YouTube, aí já vai ali, alguém já quer patrocinar, entendeu? Aí já surgem os empresários que investem, porque a internet... Muita gente acha que é só uma pessoa ali que está fazendo uma livezinha e está tudo certo, mas não. Existe um grupo muito forte por trás daquele personagem ali, né, que trabalham, que estudam para chegar ao sucesso. É muito raro alguém como o Whindersson Nunes, que colocou uma câmera lá e começou a falar um monte de besteira e conseguiu o seu primeiro milhão. Conseguiu um sucesso nacional. Mas hoje em dia, ele trabalha sozinho? Não. Para se manter ali entre os melhores do Brasil, ele tem uma equipe de centenas de profissionais ao lado dele. Mesma coisa Carlinhos Maia, né?
Entre outros, né? Entre outros que vão se destacando. E no rádio, Alberto Passos, existe uma responsabilidade muito grande. Não é a mesma coisa, não é a mesma linguagem da internet. Né? Existe uma preparação. Eu apresentei um programa, o Relaxa Inova, que era um programa de humor, que muita gente que estava escutando dava risada, se acabava de rir e tal. É muito fácil fazer um programa desse, o cara vai ali só falar bobagem. Mas não é. Até para você falar bobagem, você tem que se preparar e muito. Né? Porque, dependendo do que você vai falar, pode ser genial ou pode ser ridículo. Né? E a gente sempre quer que seja genial. Às vezes é alguma coisa ridícula tal. Você tem que falar de uma maneira que você consiga atrair quem está ali assistindo. Exatamente. A gente vê aí o seriado Chaves, por exemplo. Está aí na TV há mais de 30 anos. São os mesmos episódios, repetidos centenas de vezes, e toda vez que a gente assiste, a gente cai na risada. Entendeu? Porque é uma coisa boba, mas que foi uma coisa estudada. Não é, vamos fazer um seriado de humor, um monte de adultos se passando por criança. Não, não é isso. Foi realmente uma coisa cientificamente estudada, para a época, anos 70, e que faz sucesso até hoje. Já estamos no século XXI. E o Chaves não cai de audiência, por incrível que pareça. E o rádio está precisando, sim, de gente nova, da juventude, de pessoas que tentem levar esse nosso legado, porque eu realmente me preocupo muito quanto a isso. Depois da nossa geração, depois de mim, quem virá? Isso. Depois de Caio Oliveira, quem virá? Depois de Joyce Alves. Aí é que está complicado, entendeu? Porque a cada dia que se passa, o jovem ele vai se distanciando do rádio. Eu, às vezes, discuto muito com pessoas do nosso ramo quanto a isso. Tem muita gente iludida, achando que o jovem acorda de manhãzinha, já liga o rádio e passa o dia todo ouvindo a gente. E não é bem assim. Hoje em dia, é muito difícil você ter um jovem escutando o rádio. Eu tenho um filho que tem 20 anos. Cara, ele não ouve rádio. É incrível isso. Por quê? A gente, quando a gente era jovem, eu digo eu no meu caso, a gente não tem essa facilidade de escutar as músicas que a gente queria a toda hora, a todo momento. Para onde a gente ia? Para o rádio. E ficava ali aquele tempo inteiro aguardando tocar aquela nossa música favorita. Não era assim? Isso. Hoje não. Hoje, se eu quiser escutar minha música favorita, eu vou lá na plataforma digital, vou lá no Sua Música, vou lá no YouTube, escuto ali quantas vezes eu quiser, entendeu? Aí, antigamente, a gente mandava carta para a rádio, locutor, toque minha música hoje, minha música é tal. Aí ficava lá, esperando a música dele tocar. E tinha dias que não tocava, né? Porque era muita carta, muita participação, não dava para atender todo mundo, como até hoje ainda não dá. Imagina naquela época que era só o rádio. Aí, hoje em dia, o jovem, ele não vê mais esse brilho no rádio. Ele não, o jovem, ele não é mais atraído como nós fomos um dia pelo rádio. Hoje, o rádio tem esse grande desafio, que é chamar a atenção dos jovens. Aí, Leandro, mas você quer dizer com outras palavras que o rádio vai morrer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Sempre o rádio vai ser um instrumento de comunicação muito importante, muito relevante. Foi assim desde a sua criação, em 1922, se eu não estou errando a data. E até hoje o rádio vem se evoluindo, vem se modernizando, vem ultrapassando. Quando chegou a TV, o rádio vai morrer. E o rádio está aí. O rádio falava de dia o que ia acontecer na TV à noite. Isso. Veio a internet. E a gente vê que a internet ela é muito rápida, as informações são rápidas e são escassas. Tipo, falta alguma coisa. Aí o que é que a pessoa faz? A pessoa vê na internet, aí, poxa, chamou a sua atenção aquela informação. Cara, eu vou ver no jornalismo, vou ouvir no jornalismo do rádio.
Por quê? Porque ela vai ter os detalhes, o nome das pessoas envolvidas no acidente, o que provocou o acidente, né? O que as autoridades fizeram para evitar próximos acidentes, como esse que aconteceu. Um exemplo que eu estou dando aqui, né? Na internet não, você só vai ver o acidente. Um carro atropelou uma criança e acabou. E no rádio não, no rádio tem todos esses detalhes, tem os depoimentos dos envolvidos, entendeu? E o rádio ele nunca vai perder essa essência de levar os mínimos detalhes. Estou sendo até redundante, né? E até copiando um personagem da escolinha do professor Raimundo, os mínimos detalhes que o rádio leva para o ar. A internet até hoje ainda não conseguiu fazer isso. Mas o entretenimento da internet está distanciando o jovem do rádio. E é isso, e esse é o grande desafio. É trazer o jovem de volta, é fazer o jovem sonhar em ser um locutor. Eu tenho uma filha de 10 anos que sonha em ser influência digital, que sonha ser uma Virgínia Fonseca, que assiste o dia inteiro vídeos de influencers, né? Mas eu ali, aos poucos, vou mostrando ela um vídeo de um Michael Jackson. Ela adora música internacional dos anos 80 e 90. Ela já senta comigo ali para curtir os vídeos que eu gosto de assistir no YouTube. Enfim, eu acho que ainda vai dar tempo para resgatar a minha filha. Eu acho que vai dar tempo para resgatar. E você vê, não é? A gente, inclusive, a gente aprende muito com os locutores experientes, porque o rádio ainda né, com toda essa parafernália aí de televisão, rede social e tudo mais, mas o rádio ainda é o maior, né, o maior instrumento, né, de comunicação do mundo. Sim. Né? Ninguém conseguiu ainda, sem dúvida, não é, superar o rádio. Eu estava vendo até uma reportagem que fala que 79 milhões de brasileiros ouvem rádio diariamente, mais de 4 horas por dia. Né? A gente é um país de quê? De 200 milhões. Você vê, Leandro, a força do rádio. Você estava lá, né, comigo, lá naquele congresso que teve o ano passado lá em Recife, né, quando Fala Nordeste. O Fala Nordeste, que foi promovido pela ACERP, né, e você vê, e estava ali, os convidados, os palestrantes, eram os maiores comunicadores, principalmente o pessoal da TV Globo que veio. Você vê, estava ali o Roberto Cabrini, que é o maior repórter, né, que existe hoje na televisão. Para mim é o Roberto Cabrini, em matéria especial de violência. Eu acho que não tem ninguém melhor do que o Roberto Cabrini. Você vê, todos eles, estava aquela menina da TV Globo, né, a galegazinha da TV Globo, que inclusive é a Globo News, né, que estava lá também, e ela dizia, todos eles que estavam lá falavam, tudo saíram do rádio. É verdade. Não era? Todos saíram do rádio. O rádio, ele é uma grande escola. Os grandes apresentadores de TV vieram do rádio. O Chacrinha, Faustão, o Silvio Santos, o maior de todos, quer dizer, pelo menos na minha opinião, veio do rádio. Entre outros, né? Quando você vê um grande apresentador na TV, com certeza ele veio do rádio. Me lembrei agora que tem um programa forte aí na Globo News, que é Natuza Neri. Natuza Neri, que estava aí, né? Exatamente. Também, quer dizer, teve grandes nomes lá no Fala Nordeste que a gente escutou o testemunho e viu o quanto eles ralam. Eles ralam. E eu acho que é isso. Que às vezes a pessoa pensa que está fora da televisão, está em casa. Mas o que está trabalhando. O William Bonner mesmo, que agora saiu do Jornal Nacional, depois de 29 anos à frente da bancada, era um cara que chegava na Globo 8 horas da manhã para se apresentar 8h30 da noite. Para você ver como é que é a relação. Enfim, no rádio não é diferente. Hoje, deixa eu ver, hoje eu sinto falta, porque quando eu comecei na rádio, né, aí eu tive o privilégio, podemos dizer assim, né, de ter comunicadores que já chegaram ali experientes, como foi um caso do Marcelino Neto, que era um fera em jornalismo. Marcelino Neto era fera em jornalismo. Tanto aprendeu como aprendeu também Fernando Barbosa, aprendeu tudo com ele, né?
tinha um Jader de Oliveira. Rádio de Oliveira fez rádio teatro. Foi da época do rádio teatro na TV Rádio Clube. O rádio teatro, para quem não sabe, Não as novelas que você assiste hoje veio justamente das rádios novelas do rádio teatro de antigamente. Eu conversava muito com o Jader. Jader me ensinou muita coisa, inclusive as reportagens, quando a gente começou, Jader dizia até como era que você deveria chegar numa autoridade para entrevistar, né? Ele ensinava até como era o jeito de você chegar para você dar o furo de reportagem numa entrevista coletiva. Ensinava sem ser inconveniente. Sem ser inconveniente, justamente, sem ser inconveniente. E pior que essas manhas, essas técnicas, realmente davam um resultado positivo. E você ficava surpreso com aquilo ali, justamente, né? É incrível. Aí por aqui teve um Severino Lopes, teve um Biraci, né? Fazia fim de tarde na fazenda em Recife, naquela rádio, que era programazinho de forró, mas era um programa criativo, né? Era fim de tarde na fazenda. Fim de tarde na fazenda. E os efeitos especiais. Não era justamente. Né, que eles colocavam. Parecia que você estava numa fazenda mesmo. Eu me sentia numa fazenda. Parecia que você estava numa fazenda. Eu era um garotão que eu ficava. Como é que eles colocam os animais tudinho aí dentro do rádio? Porque você ouvia cabra, você ouvia o galo cantando, você ouvia o boi mungindo, o cavalo relinchando. Era uma loucura. E parecia que realmente eles estavam ali à beira de um cercado. Era isso que eu imaginava. Eles estavam ali sentados num tronco de madeira, né, com um cercado aqui atrás, que nem uma fazenda mesmo, a casa grande lá no fundo, né, as árvores fazendo a sombra para todo mundo ali. Eu ficava imaginando isso. É incrível como o rádio, ele assim, nossa, ele explora a nossa imaginação. E você vê, a gente tinha aqui um locutor, aliás, tinha dois. Mas tinha um locutor aqui que era um vozeirão, meu Deus, que você parava para ouvir, que era chamado Obadias Monteiro. Obadias, já ouvi muito falar, mas não tive a oportunidade de conhecer. Era um vozeirão, Obadias Monteiro. E teve outro que não chegou a falar em rádio, que era Genival. Ele começou a trabalhar em serviço de alto-falante. Mas o cara era bom, tinha uma voz espetacular. Ele não chegou a falar, porque ele faleceu antes da rádio entrar no ar. Mas acontece que ele fazia serviço de alto-falante. Mas era um vozeirão. E se você ouvir os testemunhos, os relatos desses grandes comunicadores, você vai ver o quanto eles ralavam o dia inteiro, podemos dizer assim, para deixar o programa prontinho à noite. E é justamente isso que afasta o jovem, o iniciante. Às vezes a pessoa está ouvindo o rádio e diz, poxa, eu vou trabalhar no rádio, vou ser locutor. E quando chega lá que vê o movimento, que vê que não é tão fácil assim, e vê as regras que você precisa se enquadrar, enfim, aquele ambiente que você precisa se envolver, como eu já falei, mesa de som, o computador, o programa de automação, enfim, não é só chegar e falar. Né? Eu já conheci pessoas que têm o dom da comunicação, como eu já falei, vozes que realmente chamam a atenção, mas quando chega na hora da técnica, correm da parada. Quando vê que precisam, chegar 1 ou até mesmo 2 horas antes do seu programa, porque eu até hoje, eu sou assim, sabe? Se eu for fazer um programa, pronto, eu apresento o programa de 8 a meio-dia na Rede Nova Mais, para toda a região da Mata Sul e para toda a região do Agreste. Mas eu chego 6h30. Quando eu chego 7 horas lá, para mim eu cheguei atrasado. Aí eu fico ainda com 1 hora para escolher as músicas, pelo menos as músicas iniciais, algumas informações na internet, enfim, e pegar o clima, né? Não é sair da cama e ir direto para o estúdio da rádio. Eu preciso desse tempo para me preparar para entrar no ar. Aí quando um futuro candidato, né, chega lá, à procura de emprego, à procura de vaga, que vê todo esse movimento, o cara diz, oxe, homem, você é trabalhoso demais, hein? Isso não dá para mim não. Aí prefere trabalhar no comércio, não desmerecendo, claro que não, de forma alguma, trabalhar em outra área, procura a internet para ser influencer, enfim. Nós vamos ao bloco, né? Nós vamos ao bloco comercial, Leandro, e daqui a pouco a gente volta, né? A gente vai falar, eu vou lhe perguntar aqui com relação, a música ainda é fundamental no rádio? Nossa, a música polêmica. Né? Porque é o seguinte, a gente vai falar aqui como é a Rádio CBN, a rádio que toca a notícia.
É 24 horas só notícia. Não é fácil você pegar uma emissora de rádio e 24 horas você dá notícia. É verdade. É preciso fazer o que ela faz, que a gente vai dizer aqui. A gente apresenta ali um programa de 2 horas no máximo e a gente vê como é complicado. Imagina o dia inteiro. Nossa, Agora, e outra coisa, vocês tinham condição de fazer isso, viu? Eu vou dizer aqui, quando a gente voltar eu vou dizer... Daqui a pouco, dicas do Alberto Passos. Daqui a pouco eu vou dizer que a Nova Mais tem condições de fazer 24 horas de notícia. 24 horas, não vou dizer, não é porque eu vou me basear pela CBN. Daqui a pouco a gente volta. Super Atacado Veloso, seu sonho de carro e moto 0 km pode se tornar realidade. Atenção, moradores de Palmares e Joaquim Nabuco. O Super Atacado Veloso lançou um show de prêmios imperdível. A cada R$100 em compras em qualquer uma de nossas lojas em Palmares e Joaquim Nabuco, você concorre a um carro 0 km, 4 motos 0 km e vários outros prêmios incríveis. Preço baixo e a chance de realizar seus sonhos. Restaurante Nordestão, seu pedacinho do Nordeste em Palmares, localizado na Avenida Luiz Portela de Carvalho, ao lado da antiga Cruzeiro do Sul, em Palmares. O Restaurante Nordestão é o lugar ideal para quem busca um ambiente familiar e o melhor da culinária nordestina. Aberto de domingo a domingo, o restaurante oferece um cardápio rico em sabores autênticos da região, com um espaço rústico e acolhedor, decorado com elementos típicos do Nordeste. O Restaurante Nordestão proporciona uma experiência completa, onde você se sente em casa enquanto saboreia o melhor da nossa gastronomia. Venha conhecer o Restaurante Nordestão e se deliciar com os sabores do Nordeste todos os dias. Atenção motorista, mais uma vez estão botando a mão no seu bolso. Empurraram a Zona Azul e a indústria das multas em Palmares. Um sistema que promete organizar o trânsito, mas na prática só tira dinheiro de quem precisa estacionar para trabalhar, comprar ou resolver as coisas do dia a dia. Pagar para parar e ainda ser multado? Não é justo. Enquanto faltam emprego e infraestrutura, sobram buracos e cobranças. Cobram por um direito que já é nosso, o de usar as ruas da cidade. Diga não à Zona Azul. Diga não à indústria das multas. Chega de mais taxas, mais multas e mais complicação. Queremos soluções de verdade, não mais cobrança. É o povo dizendo basta. Basta. Olá, eu sou Santos da Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho. Aqui possuímos uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do e-social, com o envio dos eventos em SST, elaboração de documentos, laudos, programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho da sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre Alagoas. Fone WhatsApp 82 99375 2829. Escritório Filial Palmares Pernambuco. Fone WhatsApp 81 99484 1344. Instagram @Santos Consultoria Gestão. Site www.santosconsultoriasst.com.br. E-mail contato@santosconsultoriasst.com.br. Há 25 anos,
a Calcop começou com um propósito claro: cuidar da visão com excelência. Desde o início, apostamos em tecnologia, profissionais qualificados e, acima de tudo, em humanização. Cada consulta, cada exame, cada cirurgia foi feita com o compromisso de transformar vidas. Cuidamos de crianças, adultos e idosos, porque saúde ocular não tem idade. 25 anos de diagnósticos precisos, de tratamentos eficazes e de olhos que voltaram a enxergar com clareza. 25 anos de excelência, e o nosso cuidado com a sua visão só cresce. Calcop Oftalmologia. Nós cuidamos da visão e você cuida da sua? Voltamos com o nosso podcast Contra-Ataque nesta segunda-feira. Hoje é dia 17 de novembro. Tá já terminando o mês, né? Para não piscar de olho. Não piscar de olho, tá já terminando o mês. Foi embora. Olha, e o verão está chegando e com ele as promoções imperdíveis da Eletrosat, porque lá você vai encontrar a nova parabólica digital por apenas R$ 359,99 à vista, sem instalação, e o receptor digital por R$ 169,99. Na linha de perfumaria, temos caiaque masculino tradicional ou pulso por apenas R$ 84,99 à vista. E para a criançada, temos presentes a partir de R$ 39,99. E toda a linha infantil, com 5% de desconto nas compras à vista. E para deixar o quarto de sua princesa ainda mais linda, né, temos também penteadeiras modelo camarim e na cor rosa. Faça-nos uma visita e confira nossas promoções. Eletrosat não é um nome, é uma marca. Lojas na Praça Doutor Paulo Paranhos, no centro dos Palmares. Organização de Abidiel e Elba Aroeira. Leandro, a gente falava aqui com relação, né, que eu lhe perguntava antes do intervalo comercial, se a música ainda é fundamental no rádio, né? Porque a gente hoje tem essa dificuldade, né? Porque os programas mudaram, né? Mas tem rádio que tem 24 horas de notícias, né? E o que é que atrai mais hoje no rádio? É música ou notícia? Pois é, o rádio ele foi criado justamente para isso, para notícia, né? Para noticiar o que estava acontecendo, se não me engano, na Primeira Guerra Mundial. O mundo estava muito turbulento naquela época. Você alcançou ainda o Repórteresso? Não. Não, o Repórteresso? Não, também era não, muita onda o Repórteresso. Tinha até uma músicazinha. Estadual, Repórteresso. Aí entrava aquele cara. Parecia a música do Superman. Eu já ouvi a vinheta. Já ouviu? Porque eu sou um cara muito curioso. Pronto. Como eu já falei, eu sou muito apaixonado pelo multiverso radiofônico. Isso. E nas minhas poucas horas de folga, eu estou sempre vasculhando coisa na internet sobre o rádio. E eu sei muito sobre o Repórteresso, vinhetas. Eu esqueço o nome daquele homem, que já era uma característica, o apresentador. Também não me vem na memória agora. Agora você vê, Esso era um boneco que tinha, né, que era de um posto de gasolina. Posto Esso. Justamente, posto Esso. Aí o cara colocaram Repórteresso. Aí ele fez uma marca. Heron Domingues. Né? Heron Domingues. Heron Domingues, mas pronto. Aí entrava logo com a música. Quando entrava aquela música, a gente já sabia que era o Repórteresso. Pois é, e como o rádio foi criado para informação, passou-se muitas décadas o rádio servindo para isso.
Foi aí que surgiu a ideia de fazer o entretenimento no rádio. Pô, o rádio é só notícia, é só coisa ruim. Não, vamos fazer uma coisa que traga alegria, que traga sorrisos também, né, no rádio. Foi aí que se criou o rádio teatro, o rádio novela, os cantores do rádio, né, que hoje a gente toca música. E uma novela que passou na Rádio Clube, não sei se você lembra, O Direito de Nascer. O Direito de Nascer, que tinha Mamãe Dolores. Rapaz, essa novela foi um sucesso. Alberto, foi recorde, viu? Meu cabelo está caindo, Alberto. Daqui a alguns dias eu vou estar careca. Essa novela foi um sucesso. Mas não é do meu tempo. Não é do meu tempo, não. Justamente. E essa novela passava antes de Walter Lins. Caixinha de Pedido. Agora me quebrou. Caixinha de Pedido, Walter Lins. Depois vinha a novela O Direito de Nascer. Essa novela era recorde de audiência no Rádio Clube de Pernambuco. Pois é, então, infelizmente eu não acompanhei, mas... Não, que a gente acompanhava pelo rádio. Eu nunca pensei de acompanhar novela pelo rádio. E você parecia que estava vendo, era uma história tão bem feita, que você parecia que estava vendo a imagem. Que nem eu falei minutos atrás sobre o fim de tarde na fazenda, que eu achava que eles estavam realmente numa fazenda. Era a emoção que você sentia ouvindo uma rádio novela, é a mesma. Porque tinha os efeitos, estava chovendo muito, uma tempestade, aí vinha o som do trovão, aí vinha o carro derrapou, aí vinha o som do pneu do carro derrapando, e o carro capotando, aquele barulho, enfim. E você, se envolvia com aquele som, né? O rádio, ele tem esse poder de fazer você imaginar. Hoje não, com a chegada das redes sociais, isso acabou muito, mas antigamente as mulheres principalmente se iludiam muito com o radialista. Eu ouvia a voz do radialista e dizia, nossa, esse homem deve ser maravilhoso, deve ser perfeito. Eu ainda cheguei a acompanhar essa fase, né? Porque quando eu entrei no rádio não existia ainda as redes sociais, e a mulherada se enganava, né? E ia na rádio conhecer, e muitas delas se decepcionavam, porque esperavam o quê? Um ator da Globo, na época tinha uma novela que fazia muito sucesso, Malhação, né? E como a minha voz era muito jovem, aí, as menininhas da época achavam que eu poderia ser um ator da Malhação, né? Bem bonitinho, malhadão e tal, e, enfim, é bem diferente do que elas imaginavam, né? Aí eu passei muito por isso, não sei se você chegou a passar também por isso, mas eu acredito que muitos radialistas que estão nos ouvindo agora já passaram por momentos como esse. Não, eu tive uma impressão de um radialista, eu não passei assim por isso, até porque a gente não fazia muito assim apelo para o pessoal, porque às vezes tem locutor que, às vezes eles falam uma coisa que não é a realidade, para dar aquele status de dizer que é o tampa, não é? Aí eu nunca gostei disso, não. Agora, um locutor que, não sei se você alcançou, Samira Buana. Sim, sim. Não é? Samira Buana. E tive a honra também de conhecê-lo pessoalmente. Foi, justamente, Samira Buana. Eu costumava dizer no programa... Já não está mais entre nós. No programa humorístico que eu apresentava, o Relaxa, eu costumava dizer o Deus do rádio, Samira Buana. Porque na Grécia tem Deus de tudo, né? O Deus do sol, o Deus do mar, o Deus do vento, o Deus da guerra, o Deus da paz, o Deus da inteligência. Eu dizia, se Samira Buana nascesse na Grécia, ele seria o Deus do rádio. Eu tinha uma impressão, eu digo que esse camarada, porque ele era bom, viu? Apresentando o programa, ele era bom, era um campeão de audiência. Agora, quando foi, ele inventou de fazer um programa na televisão, quando eu vi o cara, rapaz, eu digo, meu Deus. Você tinha aquela curiosidade de saber, né? De saber, justamente. Pela voz você imaginava uma pessoa completamente diferente. Aí, primeiro de que tudo, ele usava um óculos fundo de garrafa. Não era? Ele usava fundo de garrafa. Mas era triste. E ele já tinha um olho grandinho. Grandinho, justamente. E com fundo de garrafa, aí que aumentava mais aí. Aí fazia uma ternurinha para você, uma ternurinha. Né? Inclusive, ele até colocou no ar Rádio Ternurinha. Foi, Rádio Ternurinha, em Carpina. Foi em Carpina. Sim, aí então. foi uma dos que eu digo, meu Deus do céu, foi um negócio... Agora, em compensação, tinha outros que tinha aquele vozeirão, mas que, né, era bom mesmo, era bom. A gente, como é o caso que eu vi aqui, que ele passou um tempo aqui, inclusive trabalhando na Rádio Quilombo, né, que foi Edilson Torres. Né? Edilson Torres tinha um vozeirão danado, viu? Mas o cidadão
não é? Não condizia com a Justamente. Agora, porque é o seguinte, porque ele foi um dos pioneiros também da história da Rádio Clube, né? Sei. Porque ele tomou conta do jornalismo da Rádio Clube muitos anos, e a Rádio Clube tinha aquele O Mundo em Suas Mãos. Era a cara dele aquilo ali, não é? Mas, em compensação, aí vem para aquela parte que a gente não quer aqui tocar. Existe uma regra no rádio que diz assim, quanto mais bonita a voz do locutor, mais feio é o camarada. Mais feio é o cidadão. Mas ele engana. Mais ele engana. Quanto mais bonita a voz, mais feio é o... Não é? O cidadão. Aí muita gente... E o ouvinte, ele gosta de ser bem tratado, né? Não, com certeza. O ouvinte, ele é igual um cliente, né? O cliente chega no seu estabelecimento, ele quer ser... porque tem locutor, bem tratado, tem locutor que trata mal o ouvinte. Não pode. E por incrível que pareça, existia um programa, existe até hoje, que é o Pânico, que tratava mal os ouvintes e pegou. Os caras debochavam dos ouvintes e tal. A gente até tentou seguir essa linha aqui no Relaxa. E também a gente conseguiu fazer sucesso, porque a gente também não só escrachava, né? A gente... tinha um grupo de ouvintes... Mas às vezes tem aquela brincadeira sadia, né? Que às vezes eu vejo você fazer. Tinha... Aquela brincadeira, o cara fala uma coisa, né? Ainda hoje eu uso essa técnica, que existe um grupo de ouvintes que a gente pode brincar. Que a gente pode passar do limite. Quando você conhece com quem está falando. A gente pode passar do limite. Já tem ouvinte que não, já tem ouvinte que é mais sensível, você já tem que tratar ele de uma forma especial... enfim, e assim a gente vai fazendo, vai fortalecendo, né, essa amizade, essa companhia, né, que se fortalece a cada dia e com a forma individual da gente tratar cada ouvinte que a gente conhece. Olha, como eu estava ali falando, para a gente concluir, com relação à rádio, porque a CBN é 24 horas de notícia, né? É CBN. Agora, porque ela faz isso, porque ela tem uma rede, né? De emissora. Você vê, o cara está falando agora daqui de Palmares, por exemplo, aqui não tem a CBN, né? Aí Caruaru tem a rádio CBN. Aí está falando de Caruaru. Faz parte do Sistema Globo. Justamente, do Sistema Globo. Aí daqui a pouco o cara está falando de Los Angeles. Entrando uma notícia de Los Angeles. E tudo é cronometrado, Você tem espaço que é só para você dar a hora. Quando você dá a hora, não tem esse negócio de dizer, vou chamar fulano, não. A rede já entra com outro locutor, já trazendo outra notícia. E o ouvinte que tem que ficar ligado para não se perder ali naquela movimentação. Agora é muito bem feito. Pois muito bem feito, Leandro. Aí, como eu estava ali falando, o rádio ele veio se transformando ao longo dos anos, veio se modernizando, e foi aí que apareceu a música, né? Foi aí que apareceu o FM, né, que era aquele estilo de rádio que falava-se menos e tocava mais músicas, entendeu? E, enfim, e com o tempo isso era novidade, e você sabe que a novidade no rádio atrai muito a atenção, principalmente naquela época, era uma coisa diferente, os locutores falavam rápidos, tinham uma forma diferente de falar, enfim, e isso conquistou os ouvintes, não só no Brasil como no mundo. Mas eu acredito que, com o tempo, isso foi se saturando. E o ouvinte, ele ficou com aquela necessidade de ter um conteúdo, de ter algo mais do que a música. Hoje, poucos ouvintes, eu digo poucos não, eu digo pouquíssimos ouvintes, ligam o seu rádio hoje só para ouvir música. Até porque, com o desenvolvimento da internet, com essas plataformas digitais à disposição, se eu quiser ouvir a minha música na hora que eu quero, eu vou lá na plataforma, vou lá no YouTube, porque se eu for pedir minha música no rádio, ela não vai sair instantaneamente naquela hora. Eu já dei até uns pegas com os ouvintes já por causa dessa questão. Porque tem ouvinte que diz, eu quero ouvir a música tal. E infelizmente não vai dar para tocar naquela hora que ele pediu. Isso. Aí passa o quê? Uns 10, 20 minutos, o ouvinte já está ali sem paciência. Leandro, cadê a minha música que eu pedi? Poxa, o cara tem que esperar, porque nós temos outros pedidos na sua frente que estamos atendendo e tal. E não sabe ele que tudo no rádio é tempo. E outra, numa rádio que nem a nossa, o Grupo CR de Comunicação, a gente tem horário para tudo.
Tipo, pô, tem a hora de tocar a música antiga, tem a hora de tocar o sucesso, tem a hora de tocar o pagode, tem a hora de tocar o forró, tem a hora de tocar a música sertaneja, a sofrência. E tem muita gente que não entende isso. E tem a hora de você falar. E tem a hora do locutor falar. E mas aquele tempo determinado, né? Tem gente que não entende isso, aí quer ouvir música velha na hora que está tocando só sucesso. Aí quer ouvir a música que foi lançada ontem no programa que só toca música antiga. Enfim, aí é complicado, né? Mas a gente vai seguindo em frente. E respondendo a sua pergunta, hoje a música ela não é fundamental no rádio. Fundamental realmente é o conteúdo. A gente tem um programa na Rede Nova Mais chamado Microfone Aberto, que é um programa que realmente ele é muito relevante para o ouvinte do interior, principalmente, que não tem TV local. E o Microfone Aberto, ele tem esse papel de levar a informação do que está acontecendo na região, na Mata Sul ou no Agreste, e agora na capital pernambucana. Enfim, aí... E esse programa se torna com audiência incalculável. Tem momentos que eu termino o meu horário meio-dia e vou me dirigir para almoçar para minha casa, cara, aí eu passo e é como se fosse um eco por onde eu passo, todo mundo com o rádio ligado, esperando o microfone aberto começar. É claro que não é 100% da audiência. A gente tem a Rádio Cultura, que também apresenta o programa Combate, né? Que também é muito bem apresentado e que tem também esse mesmo papel. E, enfim, pelo menos na nossa programação, o carro-chefe é o Microfone Aberto. E é o programa que passa 2 horas no ar e não toca uma música. É o programa que tem mais participações, é o programa que tem mais patrocinadores, é o programa que tem mais audiência. Até o patrão trabalha para o microfone aberto, né? Que de vez em quando ele está lá fazendo o ponto de vista, que é um momento de debate lá entre os comunicadores lá da emissora. Enfim, é por isso que eu digo, e o Microfone Aberto também não é um programa que é só reportagem, que é só falando de coisa ruim. Não, tem o debate, como eu já falei, o ponto de vista, tem uns momentos descontraídos que o Márcio Roger está sempre atento a qualquer vacilo ali da equipe, aí já se torna uma brincadeira, o ouvinte se envolve, enfim, não é um programa só de reportagem, é um programa de variedade, é um programa que tem um conteúdo que abrange, que atinge uma grande quantidade de ouvintes e não toca uma música, né? Por exemplo, eu apresento um programa de 4 horas que tem a minha locução, tem a minha brincadeira e tem a música também, né? E eu não consigo atingir a audiência que o microfone aberto atinge, e sem tocar uma música. Então, na minha opinião, na minha visão, a música ela não é tão fundamental. O ouvinte, hoje em dia, principalmente, não liga ao rádio só para ouvir música. Ele quer ouvir música também, mas ele quer conteúdo, ele quer informação, ele quer aquele bate-papo, ele quer a companhia, né? Ele quer a brincadeira, ele quer ter a intimidade com o locutor, né? Tudo isso envolve o quê? O conteúdo. Então, só música não dá. Bem, Leandro, chegamos, né, ao final do programa. Passou o tempo, mas a gente vai marcar outro dia, viu? Eu acho que esse podcast vai ter o parte 2, essa foi a primeira parte. 3. Essa foi a primeira parte. A gente, quem sabe, vai fazer a segunda parte, né? Eu quero vai se tornar uma série da Netflix. Uma série, né? Justamente. Então, aí... Da Raízes Flix, tá vindo aí, TV Raízes Flix. Aí vai trazer faz uma série sobre mais informações. Mas é isso, né? E uma das coisas também principal, você que pretende ser locutor, né? Que também é uma coisa que ajuda muito, né, Leandro? É a questão de você estar aqui no microfone e você conseguir, você ser bom para falar de improviso, não só com papel na mão, só lendo. Facilita muito no rádio, porque você está no rádio. Quando abre o microfone, quando o operador lá abre o microfone para você tem que falar alguma coisa. Não pode deixar o buraco, né? Não pode deixar o buraco. E como hoje
um programa de rádio ele é muito auxiliado pelo computador, nós temos computadores que falham pra caramba, hein? Que falha. Que trava. Justamente que trava. Hoje a gente usa muito mouse sem fio, acabou ali a energia do mouse. O mouse não funciona, aí você tem que continuar ali no ar até alguém aparecer para lhe salvar. Enfim, você tem que ter realmente... Mas isso, é como eu falei, é prática. É prática. Né? Você entra num jogo de futebol, aí você está com toda a estratégia bem montada ali, né, para tentar superar o seu adversário. Só que o seu adversário também tem aquela estratégia preparada e vai fazer de tudo para complicar a sua vida. É aí que surge o improviso, não é isso? Aí é que onde surge o instinto do craque, que quebra as linhas, que dá um drible, que abre um espaço. A mesma coisa o locutor quando está no ar. A qualquer momento ele tem que estar preparado para driblar uma dificuldade ou outra que aparecer ali, né? Hoje em dia a gente briga muito com isso, com o problema do computador travar. O computador dá um problema, dá um branco ali, e você tem que estar preparado para seguir em frente sem ele. Diga aí. Tem que estar atento mesmo, isso aí. Né, a essas coisas, esses detalhes, para que você tenha uma boa comunicação e não deixe o programa, né, ficar com aquele vazio. Porque a gente tem uma grande exigência no rádio, que é o buraco, né? O buraco não pode ficar. Porque é incrível, se você passar aqui um segundo calado, um segundo sem fazer barulho nenhum, aí você vai perceber o quanto um segundo é demorado. Em outros aspectos, um segundo é um estalar de dedos. Mas no rádio, um segundo sem som fica um vazio imenso, né? E a gente evita muito esses buracos, né? A grande exigência do rádio, pelo menos quando eu comecei, era justamente essa. E hoje, com o auxílio, mais uma vez, eu vou falar nisso, tocar nesse assunto, com o auxílio da tecnologia, a gente vem diminuindo demais essa margem de erro, essa margem de espaço, de vazio no ar. Né? Com a ajuda, graças à nossa tecnologia, Nossa Senhora da Tecnologia. Bem, aqui no final do programa, eu quero registrar aqui, né, o nosso bispo Dom Fernando Barbosa, né, está informando aqui a 15ª Romaria Diocesana do Sagrado Coração de Jesus, que será no próximo domingo, né? Próximo domingo. E esse ano está com uma novidade aí, viu? Vamos ter aí, ó, Dudu do acordeon, Teto Fonseca e o DJ Rony Moura. Então tem aqui. Então teremos as atrações confirmadas. Dudu do acordeon, que vai se apresentar dia 20 de novembro. Lá no Cruzeiro, viu? Lá no Cruzeiro, onde tem, né, o Sagrado Coração de Jesus. Lá em cima, né? Para quem acompanha a Romaria sabe. Então, logo após a missa, porque está acontecendo... 3 dias, 20, 21 e 22. Aí 20, 21 e 22. Então, após a missa, teremos a apresentação de Dudu do acordeon. Dia 21 de novembro é Teto Fonseca. Diz que esse cara é bom, né? Teto Fonseca, diz que ele é bom, viu? E no dia 22, o DJ Rony Moura. Logo após a missa lá no Santuário. E dia 23 é a Romaria. E no dia 23, no domingo, é a Romaria, quando se reúne aqui mais de 15 mil pessoas aqui na BR-101. Certo? Então, todos convidados. Bem, o nosso programa chegando ao final, né, o podcast Contra-Ataque, hoje que tivemos aqui esse privilégio de estar conosco aqui o radialista Leandro Lobo, né, que breve a gente faz aqui a segunda parte, né, do programa. Não deu para falar muita coisa hoje. Muita coisa. Um oferecimento todo especial do Super Atacado Veloso, Restaurante do Nordestão, Opticel, Farmácia de Manipulação Cristal Verde, Santos Consultoria e Gestão, Eletrosat, Movimento Unidos pelo Comércio dos Palmares e Calcop Oftalmologia. Portanto, nós estaremos de volta, se assim um bom Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, viu? E quarta-feira vamos ter aqui o Diogo, que é o diretor do Instituto Federal aqui de Palmares, com os alunos
E o programa vai ser muito bom porque ele vai trazer aqui, né, os alunos que fizeram uma invenção aqui. Vocês vão ter esse Instituto Federal aí, Leandro. Eu nunca vi uma escola para ter tanto jovem adolescente inteligente. Né? Eles eles inventaram uma invenção. Essa geração vem justamente tem uma invenção que ele vão colocar na piscina. Eles vão trazer vídeo aqui, a gente vai mostrar. Tem vídeo, eles vão mostrar que numa piscina, você vai para uma piscina, para um clube desse aí, na piscina, né? Então, lá na piscina, o pai do aluno vai ficar com um dispositivo. Se o filho entrar na piscina e for se afogar, vai disparar o dispositivo. Se ele estiver se afogando. É uma invenção muito uma invenção. Aí eles querem vir, porque eles querem expandir isso aí. Né? Então, quarta-feira vocês acompanhem, porque eles vão trazer o vídeo e vai mostrar aqui como é que funciona. É a invenção dos alunos, rapaz. Cara, demais. Dos parabéns, estudantes. Né, do Instituto. Já fizeram foguete, já foram para o Rio de Janeiro. Fizeram foguete. Olha, os meninos são bons. São inventores, né? Aí tem aquele negócio de robótica, né? Tem aquela impressora 3D. Por exemplo, você quer um chaveiro bem bonito. Um chaveiro, Leandro Lobo, eles fazem lá, a impressora 3D faz. Aí o emblema da TV Raiz, eles fazem também. Você vai ver, o diretor vai estar aqui quarta-feira com os alunos, porque eu fui lá olhar. A impressora é grande demais, viu? A impressora, mas ela tem um material especial. Então, quarta-feira, né, vai ser esse assunto. Inclusive, né, ele até colocou aqui o nome. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar aqui o nome do projeto, que é um projeto. Pronto, achei aqui, ó. Diogo. Pronto, é o projeto Pool Guardiã. Projeto Pool Guardiã. Ítalo Gabriel de Lima Silva, Jason Miranda Veloso. Esses são os dois alunos. E o projeto Sistos Net, ó. Projeto Sistos Net. Sistos Net. Esse é o projeto. Cauã Gabriel da Silva de Lima. Certo? Então o Diogo vai estar aqui e vai discorrer aqui tudo isso para os ouvintes, né, os telespectadores da TV Raiz. Leandro, boa noite, viu, meu amigo? Prazer e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Aproveitar, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus colegas de trabalho, né? Os comunicadores e todos que fazem o Grupo CR de Comunicação, um grupo que eu faço parte, que vem se desenvolvendo e me deu essa oportunidade de poder mostrar o meu trabalho, o meu talento, e eu agradeço profundamente essa oportunidade. Mandar um abraço também para a galera do nosso grupo de radialistas da Mata Sul, né? Os meninos estavam esperando outro tipo de conversa aqui, né? Aqueles meninos não tem jeito não, né? Pelo amor de Deus. Não, aquela conversa não entra, não. Os meus amigos também em Barreiros, em Maragogi, São José da Coroa Grande. Minha esposa, né? Chega muda o meu semblante, né? Quando fala. A minha esposa, os meus filhos, né? O Caio Henrique, a Laura Sofia e agora a Lorena Mirelli, de 8 meses, que não me deixa dormir. Mas, enfim, o nosso amigo Carlos Altieri, um grande comunicador da Rádio Liberdade, também está nos assistindo. Um abraço. É a Liberdade de Caruaru, é? Liberdade de Caruaru. Carlos Altieri. Completou 60 anos agora. Foi 60 anos. 60 anos. Primeiro lugar na audiência, há muitos e muitos anos que vem mantendo esse primeiro lugar. Deram uma roupagem agora dela. Agora com uma nova roupagem. E vai vir muita novidade por aí, pelo menos o Altieri me falou, né? Eu não posso dizer aqui que eu não trabalho lá, mas o Grupo Lacerda, não né? Posso abrir o leque aqui. O Grupo Lacerda. Tô te entregando, hein, Albert? Hein, Altieri? Um abraço também ao meu amigo Dinho, lá de Barreiros também, que é comunicador, é locutor. Enfim, aos meus amigos aí da Litoral, Marcos Menino, na Rádio Maragogi, Rock Estrela, em Barreiros, que é o meu grande amigo, meu grande irmão, o cara que é o grande responsável por estar aqui hoje, né? Por estar exercendo essa função. Você falando da Rádio Litoral, eu como estive lá acompanhando o velório do nosso amigo França, né? E uma coisa me chamou a atenção, foi que a rádio dedicou a programação o dia todinho para os funerais de França. A menina lá, a diretora, né, a filha do Jailson. É Cília, né? É Cília Albuquerque. É Cília. Muito atenciosa, muito atenciosa. E é uma das poucas radiodifusores de Pernambuco que tem a mente aberta. Viu? Aberta, justamente. A gente conversou uma muito. Pessoa que a rádio, ela desenvolveu muito após a Cília. Ela é mais aberta assim do que o pai. Eu conheci o pai dela era rigoroso. Mas ela é mais. O Jailton Messias, né? O saudoso
A gente conversava tudo, ele vinha muito aqui, né? A gente ia lá com aquele som dele, tinha um palco, tudo. Mas a Ercília está fazendo um grande trabalho lá na rádio, inclusive vai mudar o estúdio todinho agora da rádio. De novo, né? Que de novo, né? Mudou um tempo desse. Vai mudar de novo. Ela, no dia que eu estive lá, o pessoal estava falando que vai ter uma transformação lá, que ela vai fazer para melhorar, né? Ela investe muito na justamente. rádio. E tem que ser assim. É. Hoje em dia, ou você entra no clima, ou você fica ultrapassado. Até porque aquela rádio Litoral, com todas as outras que tem ali no Litoral, mas a Litoral é uma marca, é a mais ouvida. No Litoral é uma audiência gigantesca, todas as praias. Uma audiência consolidada. Justamente. Na época que eu trabalhava lá, a rádio tinha uma potência que ia de Maceió até o Cabo de Santo Agostinho, quer dizer, o litoral inteiro, a Rádio Litoral abrangia o litoral sul inteiro ali, né? E com uma grande audiência maciça em todas as cidades. Bem, gente, uma boa noite, um abração a todos. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta, se assim o bom Deus nos permitir. Uma boa noite.